Na matemática, existem diversos conteúdos com utilidades para o ser humano. Dentre eles está a geometria analítica. Porém, diferente do que muitos pensam, a matemática não é composta apenas por números e fórmulas. É necessário, para a compreensão de sua essência, o conhecimento da sua história, com respostas para como, quem, quando, onde, por que ela surgiu. Há registros de elementos da geometria desde o Antigo Egito. Nas pirâmides, devido à sua forma piramidal muito bem feita e a engenhosa forma como os pesados blocos foram carregados cada vez mais para cima, percebe-se a existência de elementos matemáticos para sua conclusão. Contudo, como vamos tratar mais especificamente da geometria analítica, vamos alcançar alguns séculos no tempo. 2000 anos depois. Euclides, um dos matemáticos mais notáveis da cidade de Alexandria, por volta de 300 a.C., foi responsável pelo texto Elementos. Esse texto possui enfoque na geometria, parte que hoje conhecemos como geometria euclidiana, possuindo em seu conteúdo a dedução de diversos teoremas, 467 no total. Mesmo possuindo falhas na sua estrutura lógica, adotada por Euclides, a sua obra possui ainda 2 milênios após sua escrita uma enorme influência científica. Devemos avançar ainda mais 1,5 milênio. Com isso, chegamos a Descartes. O que você sabe sobre Descartes? Isso logo existe! Isso logo existe! Isso logo existe! Descartes, quem disse isso? Não, nada a ver, irmão. Ele, em sua obra-prima, intitulada Discurso do Método para bem conduzir a razão e buscar a verdade nas ciências, além de propor um método que até hoje é utilizado nas pesquisas científicas, dedicou parte de seu livro para expor a base do que hoje chamamos de geometria analítica. Obviamente, esse conhecimento foi aprimorado ao longo do tempo. Elementos importantes, como as equações gerais da reta e da circunferência, não estavam presentes. De qualquer forma, ele teve importante papel na mudança do pensamento, tanto filosófico quanto matemático. A partir da sua obra, pode-se enxergar a geometria de outra forma, relacionando-o com a álgebra. Conjuntamente, os trabalhos de Fermat, outro grande matemático da época, Descartes desenvolveu o sistema de coordenadas. Como resultado disso, a geometria e os problemas que poderiam ser solucionados com ela passaram a ser tratados de duas formas: analisando as figuras geométricas, os sólidos geométricos e outros elementos euclidianos, e através das coordenadas e de resoluções algébricas. A forma cartesiana de tratar esses problemas passou a ser utilizada por várias áreas do conhecimento, como a física, por exemplo. Como já dito anteriormente, Descartes é o pai da geometria analítica. Mas até onde isso é verdade? Voltaremos agora para o século XIV, com Nicola Oresme, um economista político que escreveu obras sobre a matemática. Oresme pensou: por que não traçar uma figura ou um gráfico de maneira pela qual se variam as coisas? Atualmente, chamamos essa representação de representação gráfica de uma função. No século XVII, Pierre de Fermat contribuiu de maneira significativa para chegar ao princípio da geometria analítica. Em seu trabalho, ele fazia a recomposição de livros perdidos da antiguidade. Ao recompor a obra de Apolônio, filósofo grego, ele se inspirou para escrever um pequeno livro em que encontramos equações gerais da reta, circunferências e equações mais simples, como, por exemplo, de parábolas. Uau! Agora iremos abordar outro grande nome influenciador da geometria analítica, Marly de Messene. Formou um grupo de intelectuais cientistas da época, dentre eles Thomas Hobbes, Galileu Galilei, Descartes, Fermat, entre outros. Nesse grupo, ideias e conceitos eram discutidos e transitavam entre os intelectuais. O que é discutido até os dias de hoje é que o texto de Fermat foi escrito em 1629 e o de Descartes em 1637, ou seja, por ambos fazerem parte do grupo, a chance de Descartes ter lido
o livro de Fermat antes de publicar o seu é muito grande. No entanto, até hoje é posto em questão Descartes ter lido o livro de Fermat, já que esse livro foi publicado em apenas 1679, após a sua morte. Mas por que Descartes é mais reconhecido que Fermat e outros pensadores que auxiliaram no desenvolvimento da geometria analítica? O fato já discutido de que o texto de Fermat ter sido publicado em apenas 1639 e de Descartes em 1637 gera dúvidas, mesmo sabendo que ambos estavam no grupo de Mersenne. Outro fator importante é que Fermat utilizou a álgebra de Vieta e Descartes uma álgebra considerada mais moderna e sofisticada, utilizada até os dias de hoje. Então, quem é o verdadeiro pai da analítica? A verdade é que não existe um consenso. Enquanto um acredita que é Descartes, outros acreditam que foi Fermat. E ainda existe os que não consideram a criação de apenas um estudioso, mas sim todos os envolvidos. Dessa maneira, é muito importante ressaltar a importância da pesquisa e da leitura e da busca pelo conhecimento, para a construção das próprias conclusões e entender essa importante área da matemática, que atinge diversas áreas e que dependemos tanto. Bring it back.